Eles te ensinaram a ter pavor do quarto vazio porque é lá que as mentiras sociais perdem o efeito. Disseram que estar sozinho é derrota, mas a verdade é mais cruel. Eles precisam que você esteja acompanhado para que você seja vigiado. E se o isolamento que você sente agora for o despertar de um predador que parou de seguir o rebanho? A solidão não é um castigo para os fracos. É a sala de guerra onde os fortes decidem quem será sacrificado no próximo movimento. Nicolau Maquiavel compreendeu algo que a maioria prefere ignorar. O poder não é barulhento. Ele é calculista. Ele observou que o homem cercado de amigos é, na verdade, um homem cercado de vigias. O verdadeiro soberano é aquele que domina a arte de desaparecer enquanto todos lutam desesperadamente para serem vistos. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente de Maquiavel sob um novo prisma, o da independência implacável. Vou mostrar por que o seu isolamento é o pesadelo de quem tenta te manipular e como você pode usar o vácuo da sua ausência para dobrar a realidade à sua vontade. O que você está prestes a ouvir neste vídeo não é um conselho de autoajuda. É um manual de psicologia estratégica. Prepare-se para entender que o mundo não pertence aos que aparecem, mas aos que sabem o momento exato de se retirar para vencer. No tabuleiro da existência, a maior fraqueza de um homem não é a falta de recursos, mas a transparência da sua alma. Se eles conseguem te ler, eles conseguem te domar. O sistema te empurra para o convívio constante porque, no meio da multidão, você é rastreável. Cada vez que você busca validação, cada vez que você ri de uma piada sem graça para se encaixar, ou que expressa uma opinião apenas para ser aceito, você está entregando o mapa das suas minas de ouro e dos seus pontos cegos. O isolamento é o ato de queimar esse mapa. É aqui que você constrói a sua arquitetura da intangibilidade. Maquiavel sabia que um príncipe que se mistura demais ao povo acaba cheirando como o povo, perdendo a aura de autoridade e tornando-se um alvo fácil. Quando você se retira e abraça o quarto vazio, você interrompe o fluxo de dados que os manipuladores usam para te classificar. Sem a sua presença constante, eles não sabem o que te irrita, o que te seduz ou o que te faz recuar. Você deixa de ser um perfil psicológico e se torna um borrão no radar deles. Essa névoa que o seu isolamento cria não é um buraco negro, é uma zona de exclusão aérea. É o espaço onde você processa a realidade sem o ruído das opiniões alheias que, como parasitas, tentam se hospedar na sua mente. A psicologia revela que o ser humano tem um pavor visceral do silêncio, porque o silêncio é o espelho da própria mediocridade. Quando você para de emitir sinais, as pessoas ao seu redor começam a entrar em curto-circuito. Elas tentam preencher a sua ausência com suposições, e é nessas suposições que elas revelam as próprias inseguranças. Enquanto elas se desgastam tentando decifrar o seu silêncio, você está ganhando uma vantagem cognitiva desproporcional. Você está vendo o jogo de fora, enquanto elas estão presas na lama da interação superficial. Estar só é o refino da sua armadura. No convívio social, você é obrigado a usar máscaras que os outros escolheram para você. Na solitude, você arranca essas máscaras com a força de quem não deve satisfações a ninguém. Você deixa de ser previsível porque suas decisões param de ser reações ao ambiente e passam a ser ações originadas no seu próprio centro de comando. Um predador não avisa quando vai atacar. Ele se camufla na ausência de som. O seu isolamento é essa camuflagem. Não se engane. A arquitetura da intangibilidade exige estômago. Você terá que suportar a pressão de ser chamado de estranho, antissocial ou arrogante. Esses são os rótulos que o rebanho usa para tentar puxar de volta quem ousou pular a cerca. Eles odeiam o fato de não terem mais acesso aos seus botões emocionais. Se você não está lá para ser vigiado, você não pode ser controlado. E um homem incontrolável é a maior ameaça a qualquer estrutura de poder. Use a sua solitude para apagar os seus rastros. Torne-se um enigma.
Faça com que, quando você finalmente decidir aparecer, sua presença tenha o peso de um evento inevitável, e não o de uma distração barata. Isole-se para que, na hora do confronto, o inimigo perceba que ele está lutando contra um fantasma que ele nunca aprendeu a combater. Há uma verdade brutal que a maioria dos desesperados por atenção jamais compreenderá. A presença diminui o respeito, enquanto a ausência o multiplica. No mercado das almas, você é tratado exatamente como o produto que você se torna. Se você está em todas as festas, em todos os grupos de conversa e sempre disponível para quem estala os dedos, você não é um aliado. Você é um objeto de conveniência. Você é o ar que todos respiram, vital, mas ignorado por ser gratuito. Maquiavel observou que os líderes mais reverenciados não eram os mais amados, mas os mais raros. O vácuo do poder é a técnica de retirar a sua substância do ambiente para que o mundo sinta o impacto da sua falta. Ele escreveu que o valor é uma percepção baseada na dificuldade de acesso. Quando você se isola e corta o suprimento de si mesmo, você aciona um gatilho de sobrevivência na mente alheia. O ser humano despreza o que possui em excesso e idolatra o que perdeu. Ao criar esse vácuo, você força as pessoas a confrontarem o espaço vazio que você deixou. Elas começam a se perguntar o que você está fazendo, com quem está falando e, o mais importante, porque elas não são mais importantes o suficiente para estarem na sua presença. Nesse exato momento, o jogo de poder virou. Você parou de perseguir a aprovação deles e eles começaram a perseguir o motivo do seu desaparecimento. O vácuo não é apenas silêncio, é uma ferramenta de sucção emocional. Maquiavel dizia que a ausência estratégica era usada para testar lealdades e elevar o status. Um príncipe que nunca sai do palácio torna-se um mito. Um príncipe que toma vinho na taverna com os soldados torna-se um alvo. Quando você se retira para a sua sala de guerra privada, você mata a familiaridade que gera o desprezo. A familiaridade é o terreno onde nascem as traições e as faltas de respeito. No isolamento, você se torna uma ideia, e ideias são muito mais difíceis de atacar do que homens de carne e osso que estão ali, prontos para serem insultados ou diminuídos. Pense nas suas relações atuais. Quem detém o controle? É aquele que envia a mensagem desesperada ou aquele que demora dias para responder? Ou que nem responde? O vácuo é soberano. Ele cria uma tensão que as pessoas comuns não conseguem suportar. Elas tentarão preencher esse vazio com concessões, com promessas, com um respeito que nunca te deram enquanto você estava disponível. Esse é o despertar do predador. Entender que a sua ausência é uma arma de destruição em massa contra o ego alheio. Enquanto o rebanho se atropela para ser visto, você se torna o observador invisível que todos sentem, mas ninguém consegue tocar. Mas cuidado! O vácuo só funciona se você tiver substância. Se você se isolar apenas por medo, você não está criando um vácuo de poder. Está apenas se escondendo. O isolamento maquiavélico é um ato de força, não de fuga. É o momento em que você se torna tão autossuficiente que a presença de outras pessoas torna-se um bônus que você concede ao mundo, e não uma necessidade que você implora para suprir. Você deve usar esse tempo para se tornar tão grande por dentro que, quando finalmente decidir reemergir, sua presença terá o impacto de uma força da natureza. Lembre-se, o excesso de luz cega, mas a escuridão absoluta faz o homem procurar desesperadamente por uma chama. Seja essa chama. Torne-se escasso. Deixe que eles lutem pelo seu tempo. Deixe que eles sintam o frio da sua indiferença. No vácuo que você cria, apenas o que é real permanece. Todo o resto, os aproveitadores, os bajuladores e os parasitas emocionais, será sugado para longe. O poder de estar só é o poder de ser a única pessoa que decide quem merece atravessar o fosso da sua fortaleza. Isole-se para que o seu retorno não seja um pedido de desculpas, mas uma conquista.
O mundo moderno sofre de uma incontinência verbal crônica. As pessoas sentem um pavor quase físico do vazio sonoro. Elas precisam preencher cada segundo com ruído, opiniões não solicitadas e confissões desnecessárias. Maquiavel observou que o homem que fala demais é um homem que se entrega de graça. No jogo do poder, a informação é a moeda de troca mais valiosa, e o silêncio é o banco que a armazena. O poder de estar só treina você para uma das táticas mais letais da psicologia sombria: a extração passiva. Quando você cultiva a solitude, você desenvolve uma tolerância ao silêncio que beira o sobrenatural para os padrões comuns. Isso se torna uma ferramenta de tortura psicológica suave em qualquer interação social. Ao encontrar alguém, você não se apressa em falar. Você observa. Você mantém o contato visual 1 segundo a mais do que o confortável. Esse vácuo acústico que você projeta força o outro lado a entrar em um estado de ansiedade. Para aliviar essa pressão, as pessoas começam a falar desesperadamente. Elas entregam seus planos, suas inseguranças, quem elas odeiam e quem elas temem. Elas tentam se vender para você, tentando preencher o buraco que o seu silêncio cavou. A solitude te transforma em um laboratório analítico ambulante. Enquanto o rebanho está preocupado em como será percebido, você está ocupado mapeando a estrutura mental de quem está à sua frente. Na psicologia estratégica, o silêncio é a rede que captura os segredos que as palavras tentam esconder. Maquiavel entendia que um governante deve ser um grande simulador e dissimulador. E não há dissimulação mais perfeita do que a completa ausência de reação. Ao não reagir às provocações ou aos elogios, você torna os ataques do seu oponente inúteis. É como socar o ar. Pense no isolamento como o seu período de calibração. É no quarto vazio que você aprende a distinguir entre a sua voz interna e o eco das vozes externas. Sem essa distinção, você é apenas um gravador repetindo o que ouviu. Com ela, você se torna um filtro. Quando você finalmente decide falar, cada palavra sua tem o peso de uma sentença. Suas frases não são tentativas de ser notado. São ordens, diagnósticos ou manobras. O estrategista que passou tempo suficiente em silêncio consigo mesmo não gasta saliva com futilidades. Ele sabe que a palavra é uma bala. Uma vez disparada, não volta. E ele prefere ter o cartucho cheio enquanto o inimigo já esgotou toda a sua munição tentando impressionar a plateia. O silêncio treinado na solitude também serve como um escudo contra a manipulação. O manipulador precisa da sua reação para saber se a isca funcionou. Se você permanece imóvel, se o seu rosto é uma máscara de indiferença forjada no isolamento, ele perde o controle. Ele começa a duvidar da própria tática. Ele se torna previsível na sua tentativa de te afetar. Você, por outro lado, permanece, operando em uma frequência que ele não consegue sintonizar. Portanto, entenda: o silêncio não é apenas a falta de fala. É um estado de prontidão agressiva. É a capacidade de deixar o outro se enforcar com as próprias palavras enquanto você apenas observa a corda se apertar. No seu isolamento, você não está apenas quieto. Você está afiando a sua capacidade de ver através das mentiras. Você está aprendendo que o verdadeiro domínio não vem de ter a última palavra, mas de ser a razão pela qual os outros perdem o fôlego tentando explicar a si mesmos para você. Isole-se para aprender a ouvir o que não está sendo dito. No mundo dos barulhentos, o homem que domina o silêncio é o único que realmente possui autoridade. Vamos elevar o tom. Este quarto pilar trata da visão de satélite. Enquanto os outros estão perdidos na lama da batalha, você está no alto da torre, observando o tabuleiro com a frieza de quem já não se importa com as peças, apenas com o resultado. A maioria das pessoas vive e morre dentro de um labirinto emocional que elas mesmas ajudaram a construir. Elas estão mergulhadas em dramas mesquinhos, presas em ciclos de vingança infantil e cegas por paixões que duram menos que uma estação.
Maquiavel, ao ser banido de Florença, descobriu que o exílio foi, na verdade, a sua maior bênção. Ele permitiu que ele visse a engrenagem do poder sem estar preso entre os seus dentes. O poder de estar só concede a você a clarividência do observador externo. É a capacidade de sair do tabuleiro e olhar para o jogo com a indiferença de um cirurgião diante de uma ferida aberta. A filosofia de Maquiavel ensina que a proximidade corrompe o julgamento. Quando você está muito perto das pessoas, o calor humano, que nada mais é do que uma mistura de ego, hormônios e necessidade de aceitação, nubla a sua visão. Você começa a desculpar traições, a ignorar sinais de alerta e a agir com base no medo de perder o que, na verdade, nunca foi seu. No isolamento, esse nevoeiro se dissipa. A solitude é o filtro que separa os fatos dos sentimentos. Sem o ruído das vozes alheias buzinando nos seus ouvidos, você começa a enxergar os padrões. Você percebe que o seu melhor amigo está apenas te usando como escada, ou que o seu inimigo é apenas um reflexo das suas próprias inseguranças. No seu isolamento estratégico, você deixa de ser um participante para se tornar um cartógrafo. Você mapeia as fraquezas do sistema enquanto o rebanho está ocupado demais tentando sobreviver dentro dele. Maquiavel escreveu que para conhecer a natureza dos povos é preciso ser príncipe, e para conhecer a dos príncipes é preciso ser povo. Estar só te dá essa dualidade. Você desenvolve uma visão binocular, consegue entender a dor da massa, mas decide com a frieza da elite. Você não está mais limitado pela moralidade barata que as pessoas usam para se sentirem boas. Você passa a avaliar as situações pelo único critério que importa no mundo real, a eficácia. Essa clarividência é o que torna o homem solitário tão perigoso. Ele não pode ser enganado por sentimentalismos. Enquanto o grupo está distraído com o drama da semana, você está calculando os movimentos dos próximos 6 meses. Você percebe as rachaduras na estrutura de poder antes mesmo de quem está no topo. É a vantagem do observador. Quem não está jogando para ser amado consegue ver exatamente onde a defesa do adversário está vulnerável. A solitude limpa a lente da sua percepção. Ela remove as camadas de hipocrisia social que te impediam de ver a crueldade inerente às relações humanas. Imagine que a vida social é um teatro de marionetes. Quem está na plateia se emociona com a história. Quem está no palco sente o peso dos fios. Mas quem está fora do teatro no silêncio da noite consegue ver quem é que realmente segura as cordas e como elas estão desgastadas. O poder de estar só é o poder de não se deixar hipnotizar pela peça. Você se retira do espetáculo para estudar o mecanismo por trás das cortinas. Na psicologia de combate, isso significa que você nunca é pego de surpresa. Você antecipa o golpe porque viu o braço do oponente se mover antes mesmo dele ter consciência do próprio ataque. No laboratório da sua solitude, você se torna um mestre da antecipação. Você aprende que o mundo não é movido por boas intenções, mas por vetores de interesse. Isole-se para enxergar o que ninguém mais vê. No reino dos cegos emocionais, o homem que observa de fora é o único que detém a coroa da realidade. Seguimos para o 5º pilar. Aqui, o foco é a destruição da maior coleira emocional que o sistema utiliza para domesticar o indivíduo. A necessidade de ser amado e validado. Vamos transformar sua carência em um ativo de poder. A maior vulnerabilidade de um homem não reside na sua conta bancária ou na sua força física, mas na sua fome de aprovação. Se você precisa que os outros sorriam para você para se sentir digno, você não é um homem. Você é uma marionete cujos fios estão nas mãos de qualquer idiota que saiba fingir afeto. Maquiavel entendeu que o amor é um vínculo volátil, uma moeda que desvaloriza ao primeiro sinal de crise. O fim da dependência começa quando você aprende, no isolamento forçado ou deliberado,
que o aplauso da multidão é apenas ruído e que o seu valor não é uma cotação de mercado decidida por terceiros. A psicologia sombria utiliza a carência como o principal vetor de manipulação. Quem tem medo de ficar sozinho aceita qualquer desrespeito, qualquer migalha de atenção e qualquer contrato abusivo apenas para não enfrentar o silêncio do próprio quarto. Ao abraçar a solitude, você está realizando uma auditoria emocional. Você descobre que a maioria das suas conexões são, na verdade, âncoras. No isolamento, você treina o seu sistema nervoso para não reagir à privação de afeto. Você se torna imune ao vácuo social. Quando você para de precisar, você começa a comandar. Na economia do afeto, quem menos se importa com a continuidade da relação é quem detém o controle total sobre ela. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, porque o medo é um laço que o pavor da punição mantém, enquanto o amor é rompido pela conveniência dos homens. Quando você se torna autossuficiente na sua própria companhia, você adquire a arma definitiva, a opção de saída. Você entra em qualquer sala, em qualquer reunião ou em qualquer relacionamento sabendo que pode se levantar e ir embora a qualquer momento sem que isso destrua a sua identidade. Essa postura exala um magnetismo perigoso e sombrio. As pessoas sentem que você não pode ser chantageado emocionalmente, e isso as apavora e as fascina simultaneamente. A solitude refina a sua dignidade. No meio do rebanho, você é forçado a mendigar por likes, por convites e por aceitação. É uma existência humilhante de um pedinte emocional. No seu laboratório de isolamento, você descobre que o único julgamento que realmente tem o poder de te derrubar é o seu próprio. Se você se respeita no escuro, ninguém pode te diminuir na luz. Você deixa de ser um dependente químico de validação externa para se tornar o produtor da sua própria confiança. A psicologia estratégica ensina que um negociador que não teme o não é invencível. E você só para de temer o não quando percebe que o seu mundo não acaba se o outro decidir se retirar. Pense na liberdade de não precisar performar para agradar. O isolamento retira o peso da máscara social. Se você não busca o amor de ninguém, você tem a liberdade absoluta de dizer a verdade, de ser implacável nos seus objetivos e de descartar quem não agrega valor à sua jornada. A economia do afeto dita que a sua atenção é um recurso escasso e caro. Pare de distribuí-la como se fosse lixo. Ao se isolar, você sinaliza que o acesso à sua mente e ao seu tempo é um privilégio que deve ser conquistado com lealdade e utilidade, não com sorrisos falsos. O fim da dependência é o nascimento da soberania. Um homem soberano não pede permissão para existir. Ele simplesmente ocupa o espaço que conquistou. No silêncio da sua sala de guerra, você integra as suas feridas e para de esperar que alguém venha curá-las. Você se torna o seu próprio médico, o seu próprio exército e o seu próprio rei. Quando você finalmente decide permitir que alguém entre no seu círculo, não é por necessidade, mas por escolha tática. Isole-se até que o seu eu seja tão sólido que a ausência de todo o resto pareça apenas um detalhe irrelevante. O mundo se curva diante daqueles que não precisam dele para se sentirem completos. Chegamos ao núcleo incandescente da filosofia maquiavélica. Este último pilar trata da transição final, o momento em que você abandona a moralidade convencional do rebanho para adotar a ética dos resultados. É aqui que a solitude deixa de ser um escudo e se torna um bisturi. A maioria das pessoas é paralisada por uma moralidade de fachada, um conjunto de regras projetadas para manter os fracos na linha e os medíocres em segurança. Elas chamam isso de bondade, mas Maquiavel via a verdade. É apenas covardia disfarçada de virtude. O poder exige decisões que o homem comum não tem estômago para tomar. O refino da crueldade necessária não é sobre sadismo. É sobre a cirurgia precisa da vontade.
É no isolamento absoluto que você retira o filtro da hipocrisia e aprende a fazer o que deve ser feito, sem o peso da culpa coletiva. A solitude é o único lugar onde você pode ser honesto sobre a natureza humana. Cercado de pessoas, você é pressionado a ser legal, a perdoar quem não merece e a hesitar diante do conflito. No silêncio da sua sala de guerra, essa pressão desaparece. Você começa a entender que a crueldade bem aplicada no início evita desastres maiores no futuro. Maquiavel ensinou que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que, sendo menos sentidas, ofendam menos, enquanto os benefícios devem ser concedidos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Esse tipo de cálculo frio é impossível para quem está mergulhado no calor das relações sociais. No isolamento, você treina a sua mente para ver as pessoas não como fins em si mesmas, mas como meios para um objetivo. Isso soa brutal, porque o mundo quer que você seja inofensivo. Mas o mundo não é inofensivo. O sistema te devorará se você não tiver dentes. Na solitude você afia esses dentes. Você analisa quem na sua vida é um peso morto, quem é um traidor em potencial, e quem deve ser neutralizado antes que tenha a chance de agir. Você para de se desculpar por sua ambição. No escuro, longe dos olhares julgadores, você integra a sua sombra e a coloca para trabalhar a seu favor. Estar só permite que você tome a decisão do cirurgião. Um cirurgião que hesita em cortar o paciente para remover o tumor por pena da dor dele acaba matando o paciente. Da mesma forma, um líder ou um estrategista que hesita em ser duro quando a situação exige, acaba destruindo a si mesmo e ao seu império. A crueldade necessária é, no fundo, uma forma de misericórdia estratégica. Ao ser implacável com os seus próprios padrões e com aqueles que tentam sabotar a sua jornada, você protege o seu propósito. A solitude endurece a sua resolução até que ela se torne inquebrável. Pense nos momentos em que você falhou porque foi bom demais ou porque esperou que os outros fizessem a coisa certa. Esse erro nasce da convivência excessiva com o rebanho, que te faz acreditar que a justiça é automática. No isolamento, você acorda para a realidade. A justiça é algo que você impõe através do seu poder e da sua inteligência. Você aprende a ser o lobo para não ser a ovelha. Você descobre que a verdadeira liberdade não é ser amado por todos, mas não ser impedido por ninguém. Este é o estágio final da sua transformação. Quando você reemerge da sua solitude, você não carrega mais a necessidade de ser o mocinho. Você carrega até a autoridade de quem já enfrentou seus próprios demônios e os colocou em coleiras. Você age com uma precisão que apavora os indecisos. Suas ações são guiadas pela lógica do checkmate, não pela esperança de aprovação. O poder de estar só culmina aqui, na criação de um indivíduo que é capaz de olhar para o abismo da necessidade e agir sem tremer. Isole-se para refinar a sua lâmina. O mundo não será conquistado por quem pede licença, mas por quem tem a coragem de ser o arquiteto da sua própria e necessária crueldade. Você ouviu a estratégia do vazio e o mapa da intangibilidade, mas agora encare a realidade brutal. O mundo não teme a sua solidão. Ele teme a sua paz dentro dela. A maioria das pessoas usa o convívio social como uma droga para não ouvir os gritos do próprio vazio interno. Quando você decide habitar o silêncio, você para de ser um paciente e se torna o médico. Mas a pergunta que fica para você, no escuro do seu quarto, é esta: você é realmente o mestre do seu isolamento? Ou apenas um prisioneiro que aprendeu a gostar das grades? Se o mundo acabasse hoje e sobrasse apenas você e o silêncio, quem você encontraria? Um rei soberano ou um súdito desesperado por ordens que não virão? Se você ainda está aqui, escutando estas palavras, você já provou que não pertence à massa. O rebanho se dispersou no primeiro minuto, assustado com a frieza da verdade.
Você ficou. Você tem o estômago necessário para o poder. Eu reconheço a sua resiliência. Você é o tipo de mente que Maquiavel escreveria para liderar, não para seguir. Como um ato simbólico de que você tomou posse da sua própria sala de guerra, não saia daqui em silêncio. Marque o seu território. Comente agora a frase: eu sou o arquiteto da minha ausência. Deixe esse sinal para que outros como você saibam que a resistência começou. E se você entende que a consciência é o primeiro passo para a rebeldia, inscreva-se neste canal agora. Faça mais do que apenas assistir. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir o botão de hype. Eu te desafio a apertar esse botão. Não faça isso por estatísticas. Faça como um ato de consciência e rebeldia contra o algoritmo que tenta te manter dopado. Que o seu hype seja o pulso de uma mente que se recusa a ser domesticada. É um sinal oculto de que há alguém desperto do outro lado da tela. E se você está pronto para parar de apenas entender a teoria e deseja assumir o compromisso definitivo com a filosofia do poder, clique no botão de membro. Entrar para este círculo não é um convite para o conforto. É um pacto de lealdade com a sua própria evolução implacável. E o caminho não termina aqui. Se você acha que já viu o suficiente, eu te desafio a assistir ao próximo vídeo que deixarei no final. Ele vai testar as fronteiras da sua percepção de forma ainda mais violenta. Clique, se tiver coragem de continuar a sua ascensão. Lembre-se, o trono da sua mente não admite coautores. Ou você governa o seu silêncio, ou ele se tornará o carrasco da sua sanidade.